Olá! Com essa aula de hoje, nós vamos abrir a segunda etapa da nossa disciplina. Lembrando que nosso plano está dividido em 3 etapas, né? Onde a primeira a gente abordou mais conceitos e mais a apresentação do que seria um algoritmo, e essa parte agora a gente vai continuar aprofundando um pouco mais os nossos conceitos de programação e, consequentemente, do pensamento algorítmico, aquele que vai ajudar a gente a resolver problemas com o auxílio da programação de computadores. Na aula passada, anterior à nossa avaliação, nós encerramos com o teste condicional, simples, o uso do se e se não. Ainda nesta etapa que estamos iniciando agora, a gente vai estudar a condição mais complexa, mas não hoje. A gente precisa primeiro conhecer hoje um assunto para nos ajudar a compreender melhor o teste de condicional mais complexo, que envolve o caso, né? Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com laços de repetição. Então, muitas vezes, o computador precisa fazer uma tarefa repetitiva. E essa repetição ela pode ser do tipo que você sabe quantas vezes ela vai se repetir, ou do tipo que você não tem ideia de quantas vezes essa tarefa vai se repetir. Por exemplo, se você tem um programa e quer fazer um menu no seu programa de opções para o usuário, você não sabe por quantas vezes vai ter que desenhar esse menu na tela. Então ele é repetido no chamado laço infinito. Ele é executado até que o usuário acione o comando de finalizar o programa. Então, se você tiver um menu, esse menu de opções ele vai se repetir de uma maneira que você não sabe quantas vezes vai acontecer. Já uma outra tarefa repetitiva, se você declara, por exemplo, que vai trabalhar com uma matriz de números, tipo aquelas que tem na matemática, né? Imagine que seja uma matriz de uma linha e 10 colunas, né? Tipo uma tabelinha de uma linha só. Então você vai ter 10 valores para acessar, tanto na leitura, quanto na exibição, quanto no processamento, ou seja lá no que for. Nesse caso, você sabe que vai ter que repetir aquela operação de leitura ou repetir aquela operação de processamento por 10 vezes, já que você trabalha com 10 valores. Então, você tem aí um exemplo de um laço que você sabe onde começa e onde termina a repetição. Quais são os tipos de laço que tem disponíveis na programação para a gente poder usar? Temos o laço para, o laço enquanto e o laço repita, certo? Para, na linguagem C, você escreve laço for, cada um tem a sua particularidade de uso, a gente vai detalhar já já. O enquanto, ele é escrito como laço while, e o repita, o do while, sendo este muito usado naquela condição que eu falei para você, que você não sabe por quantas vezes vai precisar repetir a tarefa, né? E os demais são indicados para quando você já sabe por quantas vezes vai repetir a tarefa. Existem estudos dentro da ciência da computação que determinam ou tentam determinar qual o mais rápido, qual o mais indicado para funcionalidade X ou Y na programação, mas esse tipo de estudo não nos interessa. O que interessa aqui é saber a parte introdutória da programação, é saber que esses três existem, praticar o uso dos três e as particularidades de cada um, né? Nós não estamos interessados em saber a questão da performance do laço for comparada ao laço while para preenchimento de matriz, por exemplo. Existe uma área da computação que pesquisa isso, mas não é o nosso objetivo num curso de iniciantes de programação saber qual é o mais rápido, qual é o mais lento, até mesmo porque para as tarefas que vamos fazer, matrizes de 10 elementos, de 100, de 1000 ou de 10.000 elementos, você não consegue nem piscar o olho enquanto o computador está percorrendo uma matriz dessas. Quanto mais saber se essa piscada de olho demorou 1 nanosegundo, ou 2 nanosegundos, ou 10 milissegundos, ou 20 milissegundos, não sei, né? Deixa o pessoal que pesquisa isso se preocupar com isso. Nós que estamos começando a programar, vamos aprender a usar cada um dos três. E se um dia a gente precisar saber qual é o mais lento, qual é o mais rápido, a gente vai atrás de saber qual é o que está sendo indicado para determinada solução de problema que a gente tenha para tratar, certo? Então começaremos com o laço para, também conhecido como laço for, na linguagem C. Então ele conta com uma situação de incremento automático, porque o laço é o seguinte, ele executa um grupo de comandos e ao terminar ele conta. Fiz uma vez,
Aí ele executa de novo esse grupo de comandos, aí fiz 2 vezes. E por aí vai. É claro que nessa girada que ele dá aqui dentro, por isso que a gente chama de laço, porque ele fica girando dentro desses comandos, ele vai testar. Eu já atingi o critério de parada. Se eu atingir, eu paro de girar aqui dentro e sigo o programa adiante. Se eu não parei ainda, eu continuo e vou aumentando a minha contagem. Então, o laço for, pela sua própria criação, você já programa o incremento automático dele. Ele vai girar e a cada vez que ele girar, ele aumenta mais 1 na contagem dele. Ele vai ter o critério, o valor de início da contagem e vai ter o critério de parada, certo? Então, a forma de uso do nosso laço for, também chamado em Portugal de para, é o valor inicial, a variável que você vai usar para a contagem, estamos chamando aqui convenientemente de cont, com o seu valor inicial atribuído. No caso aqui, a nossa contagem começará em 1. E enquanto essa contagem não atingir 10, ou seja, enquanto ela for menor do que 10, é o nosso critério de parada, né? Quando ela chegar a 10, vamos parar de contar. A gente vai executando os comandos que tiver dentro do laço e aumentando mais 1 a cada vez que dermos uma volta entre essa chavezinha que abre o laço e essa chavezinha aqui que fecha o laço. Tá certo? Então, a cada vez que essas duas chavezinhas forem percorridas pelo programa, com um grupo de comandos entre elas, obviamente, né, sendo executados, a gente vai aumentar mais 1 nessa contagem, porque é o que esse comando aqui, conte mais, está nos dizendo. Então, ele está aumentando a nossa contagem de mais 1 a cada volta que dermos no laço. Tá certo? A gente diz que o laço for é automático porque na própria criação dele, você já diz onde começa, onde termina e a cada volta quantas vezes ele vai aumentar. Certo? Então, nós temos aqui os valores 1 e 10 marcados aqui no nosso laço, que significa onde começamos a contar e onde terminamos de contar. Certo? E eles vão ser trocados à medida que você tem a necessidade de variar essa contagem. Se for de 0 a 9, se for de 0 a 900, fica a seu critério, né? Então, a contagem vai acontecer de acordo com a sua necessidade. Então, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo de contagem, usando o laço for. Esse exemplo aqui depois você vai pegar no nosso PDF dessa aula e testar no seu Falcon, né? Vai dar certinho lá. Começando include stdio.h com 2 variáveis, contagem e número. Estamos usando propositalmente aqui 2 variáveis separadas, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. O nosso número vai começar de 0. O que é que a gente vai fazer com ele? Por enquanto, não sei. Bora continuar lendo o programa. Programa para escrever os números pares. Ah, legal. Então, vai haver aqui alguma coisa aqui que vai ficar crescendo o meu número 0 de 2 em 2. E ele vai ser exibido alguns números pares na tela, né? Então, o nosso laço for, ele vai contar de 1 e enquanto for menor ou igual que 100. Então, ele vai de 1 até 100, a contagem dele, né? Incrementando de mais 1 a cada vez que der uma voltinha lá nos comandos. E quais são os comandos que ele vai ficar repetindo? Ele vai imprimir na tela um espaço em branco, %d, que significa um número do tipo inteiro, e outro espaço em branco. E na frente, ele vai imprimir a variável número, que na primeira vez que ele entrar neste laço, vai ter o valor 0, porque eu já atribuí valor 0 lá no início do programa. Então, a primeira coisa que ele vai escrever é o número 0. Logo em seguida, número vai receber número mais 2. Então, o 0 vai pular para 2. E, quando o contador do laço indicar 2, ele imprime 2 também. Quando o contador do laço indicar 3, ele vai imprimir 4. E assim, sucessivamente, até fazer um tanto de números pares impressos na tela, né? Que ele vai somar o contador de 1 em 1, mas o número a ser impresso na tela, ele vai somar de 2 em 2. Então, esse é o nosso exemplo de programa que vai escrever um grupo de números pares, enquanto o laço de repetição conta de 1 até 100. Certo? Pode testar aí no seu computador que ele vai imprimir um bocado de númerozinho. Esse espaço que você vai botar no printf é importantíssimo, porque senão ele vai botar 0, 2, 4, 6, 8, tudo emendadinho, que vai ficar parecendo um número de série daqueles bem grande de um produto qualquer por aí, né?
Então, um espaçozinho entre um e outro, um tracinho entre um e outro, você pode inserir no lugar desse espaço que tem aqui em torno desse %D. Qualquer coisa que você escrever aqui vai ser escrita na tela, junto de cada número que será exibido na sua tela, certo? Então você vai poder formatar essa saída da maneira que achar melhor para o seu programa. Mas se copiar do jeito que está aqui, já vai dar uma saída bacana esse algoritmo com repetição pelo laço for. Uma variação interessante do laço for é o laço while. Quando você não tem todos aqueles dados logo de cara na entrada do programa, onde começa, onde para e de quanto vai aumentar o seu contador. Então, quando você não tem já tudo isso definido lá no início do laço for, né, você tem alternativamente a oportunidade de usar o laço while. Quando a variável de contagem, por exemplo, já recebeu previamente um valor em algum ponto anterior do seu programa. Então, digamos que a contagem vai começar de 4. E esse valor 4 foi preenchido em algum momento do seu programa antes de chegar no laço. Então, você já aproveita que já tem um valor iniciado para a variável e usa o laço while. É uma ideia, né? Esse laço while ele vai ter apenas o critério de parada nele, certo? No caso aqui, conte menor do que 10, no nosso exemplo aqui. Aí você tem um grupo de comandos. Um desses comandos deve variar o valor dessa variável conte, que é usada para parar o laço. Porque é um erro muito grave de programação, pessoal. Você não variar a variável de contagem. Porque você vai gerar um erro grave de programação chamado erro do laço infinito, né? Você vai infinitamente executar aquele trecho do programa, o computador vai ficar travado, vai acabar dando um problema de memória, um problema de processamento durante a execução, né? O nome desse problema de processamento a gente chama tecnicamente de estouro de pilha, né? Não é uma coisa interessante, não. Ele não vai ter a oportunidade de dar aquele return zero para o Windows, que a gente está dizendo que é importante, né? E ele vai sobrecarregar a área de memória onde o programa está executando, podendo provocar um comportamento completamente imprevisível no seu computador. Inclusive a famigerada tela azul, que ninguém quer ver, né? Que é aquela tela de erro do Windows. Então, o nosso erro do laço infinito deve ser evitado como? Variando o valor do laço. Então, se você, que é o dono do programa, prevê que esse contador vai chegar aqui com um valor, por exemplo, inferior a 10, você vai ter que, dentro do laço, crescer esse contador para que ele atinja 10. Que o critério de parada é chegar em 10, né? Se ele não vai ter o valor superior a 10, ele não vai nem entrar no laço, né? Se o cara preencher aqui, por exemplo, o contador com 11, ele já chega aqui e diz, enquanto o contador for menor do que 10, o programa vai olhar assim, não, o contador já é 11, morreu. Aí ele já pula para o final do laço e vida que segue. Faz de conta que o laço foi feito, quando na verdade nem chegou a ser feito, porque o critério de parada já havia sido ultrapassado, quando o usuário digitou, por exemplo, um valor para a conte já superior a 10. Mas se ele digitou um valor inferior a 10, esse valor precisa crescer durante a execução do laço, a cada vez que executar, para que se atinja esse valor 10 em algum momento. Então é por isso que o nosso conte mais, ou conte igual a conte mais 1, seria outra forma de você escrever conte mais, está colocado dentro do nosso laço while. Como ficaria o nosso exemplo anterior escrito com laço while? Ficaria assim, né? Nosso número continua recebendo 0, o printf continua informando que vamos escrever números pares na tela, né? O conte vai receber 1 antes do laço, o critério de parada do nosso laço vai ser menor ou igual a 100, e dentro do laço, o número vai receber número mais 2 e o conte vai receber conte mais 1, que é equivalente ao conte mais que já foi usado anteriormente. Faz absolutamente a mesma coisa, tá certo? É só para o programador ganhar comodidade essa história de conte mais, conte menos, que tem na linguagem C, tá? Se o seu laço for decrescente, né? Se você tiver de 100 para 1 em vez de 1 para 100, você tem que decrescer. Seria conte recebe conte menos 1, que é equivalente a conte menos. Tá ok? Então, esse laço while, ele faz o teste já no início do laço. Se for o caso desse contador chegar aqui já com 101
ele já faz o teste aqui, já vê que ultrapassou, já pula aqui para o final e o programa encerra. Sem contar nada, sem mostrar nada na tela. Certo? Então isso aí é um exemplo de contagem com tanto definido, né? A gente sabe que tanto vai contar. E nesse caso, a gente está com a oportunidade de preencher a variável que faz a contagem antes de executar o laço. É a grande diferença para o laço while. Embora alguns programadores que usem laço for também na linguagem C também tenham essa liberdade de mexer nessa variável de contagem fora do laço for ainda, não é usual, ela não é digamos assim, o padrão que a gente deve ensinar para vocês. Então a linguagem C é tão livre que ela permite até você programar, digamos assim, do jeito mais relaxado, mais relapso. Que não é o caso aqui, a gente está aprendendo a programar como profissionais. Então a gente vai mostrar para você o tipo de programação mais adequado. Então se você precisa mexer no valor da contagem antes de entrar no teste do laço, recomendamos o while, tá? E se você não precisa mexer nesse valor, o for, né? Por outro lado, nós temos o laço do while, que a grande diferença dele para o laço anterior é que o teste de parada do laço é feito no final. Quer dizer, ele executa pelo menos uma vez aquele grupo de comandos antes de testar. Se você chega com 101 naquele nosso exemplo, ele entra no laço e lá no final é que ele diz: eita, era para ter parado em 100, meu contador já está em 102. E agora, o que é que eu faço? Aí ele faz de conta que eu não fiz nada. Vai embora, tá certo? Então é por isso que esse tipo de laço, ele é mais indicado quando você não sabe onde vai parar a contagem e quando você precisa executar pelo menos uma vez o grupo de comandos. Imagine que esse grupo de comandos aqui esteja mandando o programa desenhar um menu na tela. Tipo esse menuzinho que você clica aí no programa para executar alguma coisa, ou que você escolhe via teclado mesmo, através de números ou letras, o comando que vai ser executado. Então ele precisa ser criado no laço do while, porque mesmo que o usuário tenha entrado no seu programa por engano, ele precisa dar o comando para sair. Para ele dar o comando para sair, o menu tem que aparecer, né? Então o laço do while é praticamente obrigatório, uma companhia obrigatória para menu. Então, cara, eita, entrei no programa errado, me arrependi, deixa eu clicar aqui no xizinho do canto. Então, o Windows, quando vai desenhar a janela na sua tela, ele usa um laço do while, tá certo? E uma das coisas que ele espera nesse laço do while é um clique lá naquele cantinho do lado direito superior, que vai indicar que você quer fechar a janela, que você abriu o programa até mesmo por engano. Então, o nosso velho exemplo de contar até 100, escrevendo números pares na tela, como é que fica com o laço do while? Fica desse jeito que está aqui, né? A variável de contagem continua sendo iniciada fora do laço. O laço do while vai acontecer aqui. Do mesmo jeito, o resultado que vai sair na tela vai ser idêntico para o exemplo do for, do while e do while, no nosso caso aqui. A única diferença é que se você for querer sabotar seu programa e botar para iniciar a contagem de 100 ou de 101, ele se recusará a fazer qualquer comando do laço no for, ele se recusará a fazer qualquer comando do laço no while, mas o do while ele vai fazer uma vez o comando. E quando chegar lá no final ele vai dizer: vixe, já passei do valor. Mas faz de conta que ninguém viu, aí ele vai embora. Tá certo? Então o laço do while ele vai agir dessa maneira. E isso é proposital, né? É uma ferramenta a mais de programação que temos à nossa disposição. Como exercício, nós deixamos para você fazer um programa com qualquer laço, onde seja mostrado na tela os números de 1 a 500. Tá certo? Dando um espacinho lá entre um e outro. Ou então reescrevendo o exemplo da aula anterior, que seria um outro exercício, né, dessa aula atual, né? Esse exemplo que conta de 1 até 100 e mostrando apenas os números pares. E vamos tentar fazer esse exemplo usando apenas uma variável, como ele ficaria, né? Então você pode botar a sua mente para trabalhar e tentar fazer esses dois exemplos, né? São dois programas distintos lá no seu Falcon. A gente deixa como exercício para você treinar essa nova funcionalidade de programação que foi aprendida. Qualquer coisa a gente dá uma discutida, dá uma conversada na reunião marcada no nosso encontro virtual. Ou via Siga, né? Estamos disponíveis por lá também. Muito obrigado por ter assistido. Até mais.